Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais, eis-me aqui. Depois do jogo, São Paulo 1, Audax 4. Ah, que coisa lamentável, iguais. Foi um negócio de doido. Foi um domingo atípico. De todas as formas, foi um domingo atípico. Vivemos um domingão completamente diferente. E mais diferente ainda com essa atuação do São Paulo, que foi uma coisa ridícula, que foi uma coisa para ficar na história. Essa atuação do São Paulo, eu não aceito. O São Paulo, depois daquele jogo excepcional que havia feito contra o River Plate, vencendo por uma contagem belíssima e atuando, não de uma forma primorosa tecnicamente, mas de uma forma sensacional, em matéria anímica, com dedicação, com coragem, o São Paulo me faz essa presepada. Esse jogo do domingo contra o Audax, voltou o São Paulo para o tempo da bipolaridade. Aliás, iguais, há quanto tempo o São Paulo não vem sendo bipolar, não é? O São Paulo vem sendo bipolar faz muito tempo, a temporada passada. O São Paulo foi bipolar o tempo todo. O São Paulo fazia uma boa e uma ruim. Era uma no cravo, outra na ferradura. O São Paulo fazia um jogo que convencia e no jogo seguinte o São Paulo desfazia tudo que havia feito na semana passada. Então foi assim contra o Audax. Quem esperava um São Paulo encorpado, um São Paulo cheio de vontade, um São Paulo cheio de brios, para depois enfrentar nesta semana que já entrou lá nas montanhas, lá nas alturas, o time do The Strongest, no jogo do ano pela Libertadores da América, encontrou um São Paulo desse tamanhozinho aqui. Voltou aquilo que eu sempre digo, voltou aquela bolinha desse tamanhozinho aqui, ó. Foi essa bolinha que o São Paulo jogou. Eu não entendi mais nada. O São Paulo jogou com seu time titular, Denis, Bruno, Lugano no lugar de Maicon. Lugano e Maicon estão disputando a posição, pelo que nós estamos percebendo. Rodrigo Caio e Mena. Hudson, Thiago Mendes, Kelvin Ganso e Michel Bastos. E na frente o Caleri. Mas o São Paulo não foi nem sombra do time que foi contra o River Plate. O São Paulo entrou, no começo do jogo ainda marcou pressão, porque esse time do Audax não é nenhum bobo, não. Esse time do Audax é muito interessante. Esse time do Audax não dá um chutão. Vem jogando assim já faz tempo. Vem tocando bola, é o Barceloninha brasileiro. Agora, o São Paulo nunca havia perdido desse Audax. O São Paulo sempre, quando enfrentou o Audax, jogou lá no campo do Audax. Marcou o Audax pressão e ganhou. Se é que eu me lembro bem, o São Paulo fez 4-0 no Audax aí, num desses últimos jogos, quando enfrentou esse Barceloninha. Mas por quê? Porque marcou pressão, porque não deixava os homens saírem tocando. Então, nesse jogo de domingo, o São Paulo marcou pressão lá 10, 15 minutos, só. E depois o São Paulo foi recuando e ficou assistindo ao Audax jogar. Foi uma aula de incompetência, foi uma aula de preguiça do São Paulo Futebol Clube. Eu só posso dizer isso, foi uma aula de preguiça. Um primeiro tempo preguiçoso, o São Paulo saiu perdendo por 2-1, tomou o primeiro gol, numa falha do miolo de zaga, tomou o segundo gol numa outra falha. O goleiro não inspira confiança, lamentavelmente não inspira, porque ele faz uma, duas boas defesas e de repente ele toma o gol, tem sido assim. E o São Paulo foi recuando. O São Paulo é um time que joga no 4-5-1. E eu já disse aqui, para jogar no 4-5-1, os laterais têm que descer, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, chamados alas. Os volantes não podem ficar fixos lá atrás, também tem que chegar, tem que se adiantar, tem que ir à frente. E os meias, tanto o Ganso como o Kelvin e Michel Bastos, também tem que se aproximar do centroavante. O Ganso fez uma partida abaixo do esperado. Eu diria que Ganso e Caleri se salvaram nos 90 minutos desse jogo, mas o Ganso fez uma partida abaixo do esperado. Quase faz um golaço, tirando o goleiro por cobertura no primeiro tempo, e depois deu um ou dois passes, mas se escondeu também no jogo. E dos lados, Kelvin
e Michel Bastos, fizeram partidas horrorosas. No segundo tempo, El Paton tirou Kelvin para colocar Centurion, aos 17. Centurion teve o tempo inteiro da vida para jogar, 30 minutos para jogar, 32, 30, 31, 32, mas não fez nada, não tocou na bola. Esse Centurion realmente é um zero à esquerda, não dá mais para aguentar Centurion. E do lado esquerdo, El Paton colocou o Kardec. Mas o Kardec anda mais morto do que vivo. É um negócio terrível. O Kardec entra em campo, parece que entra assim, saindo de um grande tempo letárgico, dentro de um pote. Aí sai o Kardec lá de dentro, parece que ele está acordando naquele momento, e ele entra em campo, ele corre para lá, corre para cá e não rende absolutamente nada. Parece confuso, parece totalmente fora de sintonia. Hein, Kardec? Você está fora de sintonia. Então, nem Kardec, que entrou também aos 17 do segundo tempo, e nem Centurion, ajudaram em nada. O coitado do Caleri, que ficou lutando lá sozinho, fez o gol do São Paulo no primeiro tempo. Aliás, um belíssimo gol. Esse time do Barceloninha. Por que o São Paulo fez o gol no primeiro tempo? Fez o gol porque o Audax ficou tocando para lá, tocando para cá, e o São Paulo apertou, e o zagueiro do Audax entregou. Então a bola sobrou pro Caleri, e o Caleri entrou livre, foi caminhando com a bola, esperou o goleiro sair e atirou entre as pernas do goleiro e fez o gol do São Paulo. Mas no segundo tempo, eu repito, o São Paulo afrouxou a marcação completamente. O São Paulo recuou, o São Paulo colocou ainda o Wesley, o Wesley aos 26 do segundo tempo no lugar do Hudson, e de nada adiantou, porque esse é outro que não rende. O Wesley não fez nada e ficou só o Thiago Mendes. E o Ganso ficaram lá, o Thiago Mendes uma partida outra vez abaixo do que pode render, e deu no que deu. O miolo da zaga não foi bem, Lugano precisa jogar na sobra, Lugano precisa de proteção, e o Lugano e o Rodrigo Caio estiveram atordoados o jogo inteiro. Houve gols lá pelo meio da zaga do São Paulo, tanto o Lugano quanto o Rodrigo Caio não jogaram bem. O Bruno não sabia se defendia ou se atacava, não apareceu no jogo. E o Mena tomou o lance nas costas, tomou bola nas costas. Num dos gols, a bola foi nas costas do Mena. Já falei sobre o Denis, não inspira confiança. Então foi um vexame São Paulino neste domingo lá em Osasco, perdendo por 4-1 e estragando tudo aquilo que havia feito na belíssima vitória contra o River Plate. O que é que sobra para nós agora, depois desse jogo, São Paulo e Osasco? Sobra a esperança de que a bipolaridade se mantenha, porque é uma ruim e outra boa. Então se é pior do que foi no domingo passado, não pode ser. Esse The Strongest não chega nem perto do Audax. O Audax é muito melhor do que The Strongest. Agora, The Strongest vai jogar lá nas alturas, na Cordilheira dos Andes, ao lado da sua torcida, e vai jogar com o seu artilheiro, que é a tal altitude. Agora eu não sei, eu quero fazer uma pergunta aqui antes de terminar esse programeto depois do jogo. Por onde andará Altair Ramos? Hein, Iguais? Por onde andará Carlinhos Neves? Onde está o professor Antônio Carlos Melo, que tantos e tantos serviços na área da preparação física prestou ao futebol brasileiro? Quem é o atual preparador físico do São Paulo? Porque se não foi preguiça no segundo tempo, foi falta de preparo físico. Eu estranhei demais. O São Paulo andou no segundo tempo. E animicamente foi mais uma derrota em que o São Paulo os jogadores saem dando risada do campo. Saem dando risada. O Paton falou lá que foi problema físico. Se foi problema físico, precisa trocar o preparador físico. E disse também que o Audax, tecnicamente, é um time que se equipara ao São Paulo. Eu nunca ouvi um absurdo maior. Se o Audax, tecnicamente, é um time que se compara ao São Paulo, então é melhor o São Paulo trocar o elenco todo. E ter um elenco aí para pagar a mesma folha de pagamento que paga o Audax. Quanto é que custa a folha de pagamento do São Paulo? Quanto é que custa a folha de pagamento do Audax? Então escolheram mal esse elenco do São Paulo. É ou não é iguais? É o que eu tinha a dizer depois do jogo lamentável de São Paulo 1, Audax 4. Paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.